Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Chegamos no momento de mais um devocional e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que ele me deu. Espero que essa palavra edifique a vida de vocês, edifique a semana de vocês. Uma palavra que está em João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui. Jesus começa no capítulo 10 fazendo uma comparação entre seus discípulos e ovelhas. Ele começa falando: em verdade lhes digo, que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Jesus começa falando de curral. Um curral nada mais é do que uma pequena construção, um cercado, que é utilizado para o confinamento de animais, para o cuidado, para a alimentação destes. Um curral pode ser feito com madeira, hoje até com concreto, com arames. Ele é muito simples e geralmente o curral tem apenas uma porta para entrada e para saída. Antigamente, nos países orientais, o curral era feito com pedras empilhadas. E aí se fazia um muro com essas pedras empilhadas, alto o suficiente para que ladrões não entrassem e não levassem as ovelhas. E eles colocavam em área que havia predadores, leões, lobos, eles colocavam arbustos espinhosos no topo dos muros com pedras empilhadas, para que animais selvagens não entrassem e não devorassem suas ovelhas. E na porta, a porta ela era pequena, né, suficiente para passar a ovelha. O pastor ficava lá, guardando. Ele tampava a porta. Então, se o inimigo viesse pelo muro, ele não conseguia entrar. Era alto. O predador não conseguia pular por causa dos arbustos espinhosos. E se viesse pela frente, o pastor estava lá. Ele não deixava entrar. Ele protegia as suas ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas. E aí Jesus continua dizendo que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Que o pastor das ovelhas, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. E ele as tira para fora do curral e as guia. E as ovelhas ouvem a sua voz. E aí eles não entendem, os discípulos não entendem essa comparação que Jesus fez. Então ele diz novamente: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Nós sabemos que Jesus é o pastor das ovelhas. Ele que cuida de nós. Existe um curral espiritual ao torno de nós, que o inimigo não pode entrar, que o predador não pode chegar. E se chegar, nós temos um pastor, o sumo pastor, que nos protege e nos defende. E quando saímos desse curral, em qualquer local que nós fomos, com o nosso pastor, ele nos guia, nós ouvimos a voz dele, nós vamos para a direção certa, nós não corremos perigo, nós estamos protegidos. E ele ainda diz que eu sou a porta das ovelhas. Além de ser o pastor das ovelhas, ele é a porta.
E aqui ele fala de uma maneira mais profunda, espiritualmente. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Achará pastagens, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está falando do curral espiritual, a eternidade, a cidade santa, que ele promete que nós podemos morar, que nós iremos morar. Lá o inimigo não vai entrar, lá não vai ter predador que consiga transpor, que consiga entrar. E ele cuidará de nós eternamente. Ele é o nosso pastor, ele é a porta. Há uma promessa na Bíblia sobre uma eternidade, sobre morar nos céus, em que mansões celestiais estão preparadas para nós. E o inimigo não vai poder tocar em ninguém. E lá não haverá sofrimento, haverá alegria eterna. Estaremos com o nosso pastor, a porta do curral. E nós só podemos entrar nesse curral espiritual, na eternidade, mediante o Senhor Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho. Só é possível ter essa proteção dele aqui em terra, na nossa vida, com ele. E só é possível entrar nesse curral espiritual, nessa eternidade que nós esperamos, que a Bíblia promete, um lugar de santidade total, onde iremos morar com Deus, através da porta que é Jesus. Nós precisamos entrar através da porta, porque aquele que não entra na porta é ladrão e salteador. Quem não for pela porta, quem não for por Jesus, não consegue entrar nesse curral, não consegue entrar dentro desse lugar santo, dessa proteção. Só Jesus é a porta para a salvação. Ele deixa claro aqui: ninguém poderá ser salvo se não for por meio dele. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, saiba que ele é a porta e só através dele nós podemos entrar na eternidade. Só através dele nós podemos herdar a salvação de nossas almas e viver num curral espiritual onde inimigo nenhum poderá adentrar, onde inimigo nenhum poderá nos tocar, onde seremos guiados por ele, onde seremos felizes por toda a eternidade. Essa é a promessa do Senhor. Ele faz essa comparação, mostrando aos discípulos a profundidade espiritual do que aquela comparação significava. Só é possível herdar a eternidade através de Jesus, que é a porta de entrada para o céu. A salvação só vem através dele. Se você não tem ainda Jesus no seu coração, na sua vida, aceite ele. Entre por essa porta. É a única. Todo aquele que não entra por ela é ladrão ou salteador. Jesus não aceitará. Jesus não vai deixar entrar se não for através dele, que é a porta. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós no dia de hoje, que você possa meditar e colocar ela no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos.